pastor não é de ferro. Não é de ferro, é humano, igual todo mundo. E o pastor Renê também é humano. Tem as limitações dele. O pastor Jorge tem as limitações dele. Eu também tenho a minha. Então, ore pelos seus pastores, em especial pelo pastor Renê, para que esse processo de recuperação dele seja pleno, eficaz, porque precisamos da presença dele aqui junto conosco. Amém? Então, hoje o nosso pastor vai estar aqui nos abençoando, o pastor Jorge. Esse é um amigo que a gente ama muito. Eu estou quase convencendo ele de torcer para o Vasco. Quase convencendo ele. Da última vez, quase que ele deu uma caída. Mas ele falou, não, Denilson, eu vou permanecer no Flamengo mesmo. Valeu, meu pastor. Isso é uma coisa que não corra nenhum risco. Porque assim, gente, eu com 10 anos, eu vi meu time ser campeão brasileiro. Com 11 anos eu vi meu time ser campeão do mundo. Então, assim, a maioria dos amigos que eu tenho da mesma idade não conseguiram ver isso. Então, não dá para trocar. Não dá para trocar mesmo. Não, irmão, eu prefiro continuar onde eu estou. Mas nós estamos aqui hoje para agradecer o Senhor por mais esse dia que Ele nos concede. E no domingo de manhã eu estava pregando aqui e estava falando do tema, que é o tema do nosso ano aqui, o ano da restauração. E essa mensagem que eu vou pregar hoje também tem o mesmo tema, e nós vamos falar de um dos personagens que eu trabalhei no domingo de manhã, que é vivendo pela fé para vivermos um tempo de restauração. Porque Deus tem restaurado coisas na nossa vida, Deus tem restaurado situações, Deus tem restaurado projetos em nossas vidas. E a Célia cantava aqui que há um lugar que parece que é onde que se perde, é aí que se ganha. Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito desse pedaço, que muitas das vezes, para ganhar algo, nós precisamos abrir mão de alguma coisa que está nos impedindo de conquistar algo que o Senhor tem preparado para nós. Então, vivermos um tempo de fé, vivermos pela fé, para vivermos um tempo de restauração. Então, nós precisamos entender que a restauração, ela faz parte da nossa vida. Restaurar é fazer novo, é como renovar, é fazer novo de novo, novamente. É trazer a restauração daquilo que está quebrado, daquilo que está destruído. E assim, muitas das vezes, nós precisamos viver esse tempo de restauração. Reconstruir, restaurar, reedificar. O que é pior do que construir, na verdade. Quem trabalha com obra sabe disso. Você construir uma casa do zero é uma coisa, você restaurar uma casa é mais difícil. Porque você pode pegar uma estrutura que você não sabe como ela está. Então você tem toda uma questão. Mas Deus, Ele restaura todas as coisas. Em Apocalipse o Senhor fala que eis que faço nova todas as coisas. Então a restauração do Senhor, ela é profunda. E nesta noite eu queria que você, no seu entendimento, pedisse ao Espírito Santo para Ele revelar aquilo que Ele quer falar com você. Aonde você precisa restaurar, aonde você precisa melhorar, aonde você precisa renovar o seu entendimento e a sua mente. Porque esta é a noite que o Senhor quer restaurar o nosso coração, restaurar o nosso entendimento, restaurar a nossa identidade como filho amados dEle. Então feche seus olhos e ore junto comigo neste momento. Querido Deus e amado Pai, venha nesta noite revelar o oculto e escondido atrás dessa palavra que iremos ministrar. Traga, Senhor Deus, a reestruturação, a restauração no coração de cada um, Pai, que está aqui presente, que está em casa ouvindo esta mensagem. Nós te agradecemos pelo teu bem e pelo teu favor, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vivendo pela fé para vivermos um tempo de restauração.
Nós vamos começar aqui lendo aqui os 3 primeiros versículos desse texto aqui, de 1 Reis 17, que diz assim: Então Elias, o Testiba, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Sai daí, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Elias traz uma palavra profética a um rei idólatra, a um rei que tinha se afastado do Senhor, que tinha casado com uma mulher estrangeira, contrariando as ordens do Senhor, uma mulher totalmente idólatra, adoradora de deuses estranhos ao Senhor, e que estava totalmente comprometido com outros deuses e não o Senhor. E Elias traz uma palavra contra o rei Acabe, dizendo que durante os próximos anos não haveria chuva nem orvalho sobre a terra. E aí Elias traz essa palavra, e a palavra do Senhor diz: Elias, sai da onde você está. A primeira coisa que um tempo de restauração traz para nós precisamos entender que Elias está debaixo da orientação do Senhor, ele está debaixo da ordem do Senhor. E aí o que nós precisamos entender? Estar debaixo das orientações do Senhor não nos impede de enfrentar adversidade. Tem gente que acha que está obedecendo ao Senhor, está fazendo a obra do Senhor, e aí quando começa a obedecer a ordem do Senhor, fazer a vontade do Senhor, se levantam adversidades, se levantam oposições. Isso acontece, isso não é nada estranho. Todos os homens de Deus que se propuseram se colocar debaixo da vontade do Senhor, enfrentaram oposições. Comigo e com você não vai ser diferente. Então Elias está debaixo da orientação do Senhor, e ele vai passar por adversidade. Então a primeira coisa que nós precisamos entender: estar debaixo da orientação do Senhor não nos impede de passar por adversidade. Elias vai sair dali, vai para onde o Senhor manda, começa a se alimentar ali com as águas do Jordão, mas de repente para de chover, logo os rios secam. Passa por adversidade, mas ele está debaixo da orientação do Senhor, ele está falando em nome do Senhor, a palavra é do Senhor, mas a adversidade atinge Elias. Elias é enviado para a casa de uma viúva. Chega lá, a viúva está numa pendenga, está numa miséria, está pronta para fazer comida, comer e morrer, ela e o filho. Aí, literalmente, ele fala: rapaz, sai da frigideira para cair no fogo. O Senhor me mandou para cá, o crente quer achar uma situação melhor, encontrei uma situação pior. Mesmo assim, Deus começa a agir na casa daquela viúva. Você conhece a história. Então, mesmo você estando diante do Senhor, debaixo da presença do Senhor, debaixo da orientação, debaixo da direção do Senhor, não te impede de enfrentar dificuldade. Segunda coisa, capítulo 18, versículo 1 e 2 diz assim: Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vai, apresente-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Então Elias foi e se apresentou a Acabe. Finalzinho aí. E a fome era extrema em Samaria. Ser povo de Deus, Israel era povo de Deus, ser filho de Deus, ser escolhido de Deus, tudo isso não nos impede de passarmos por privações. O povo de Israel estava desviado do Senhor, mas eles eram herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. A promessa do Senhor não cessa, a promessa do Senhor ela não pode ser rompida. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. A promessa de Deus continuava. Mas diz que havia fome.
em Samaria, mesmo eles sendo herdeiros da promessa de Abraão, mesmo eles sendo escolhidos por Deus, mesmo eu e você sendo filhos de Deus, constituídos em Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo, não nos impede de passarmos por privações, não nos impede de passarmos por adversidade. Poxa, pastor, tanta coisa boa para o senhor pregar, vai falar disso? Gente. Porque a gente precisa entender que todas as circunstâncias podem nos atingir. O dia mau chega até nós. E nós precisamos entender que mesmo estando debaixo da orientação do Senhor, nós podemos passar por adversidade. Mesmo sendo eleitos, escolhidos, separados de Deus, podemos passar por privações. Não estamos isentos disso. E aí eu vou mais à frente um pouquinho, versículo 17. Quando diz assim: quando Acabe viu Elias, disse: então é você, o perturbador de Israel? Acabe estava tudo errado, desviado do Senhor, procurando auxílio em outros deuses e não se arrependia. E aí ele fala para Elias: você é o perturbador de Israel? Ele faz uma pergunta para Elias, que na verdade é uma afirmação, porque ele estava perturbado, o povo estava perturbado, e ele culpa Elias por isso. E aí vem a nossa terceira conclusão: servir o Senhor não nos impede de passar por afrontas, não nos impede de sermos afrontados na nossa fé, não nos impede de ser afrontados nas nossas vidas. Não. Mesmo você estando debaixo da orientação, sendo servo, sendo filho, não te impede de ser afrontado na sua fé. Elias é afrontado, mas Elias está em nome do Senhor trabalhando, está ali na orientação do Senhor. E aí Elias continua, e aí Elias fala com Acabe, reúne o povo, reúne os sacerdotes de Baal, reúne os sacerdotes de Acera, 450 profetas de Baal, reúne mais os 400 profetas de Acera, e nós vamos fazer um desafio. Quando eu clamar, o Senhor há de responder com fogo, ou se os profetas de Baal clamarem, e Baal responder com fogo, o Deus que responder com fogo será considerado o Deus de Israel. E aí alguém pode pensar assim: pastor, Baal nunca ia responder com fogo. Você está enganado, você precisa conhecer mais a história de Baal. Baal respondia com fogo, sim, gente. Elias vai jogar no terreno dos profetas de Baal. Eles estavam acostumados a clamar e Baal responder com fogo. Elias não joga num campo que ele estava dominando, não. Ele joga num campo que os profetas de Baal dominavam. Ele chama para um desafio que os profetas de Baal sabiam que eram capazes de fazer. Você lembra da história de Moisés na presença de Faraó? Quando ele traz as primeiras pragas, o que os magos de Faraó fazem? Reproduzem a mesma coisa. Ele lança a primeira praga, onde lá o Nilo se torna em sangue, as águas se tornam em sangue, e lá os magos dele também, de Faraó, também fazem a mesma coisa. As primeiras pragas eles conseguem reproduzir. E falam: não tem nada de especial nisso não. Na quarta praga, os magos de Faraó falam assim: daí para lá não dá mais não, porque aí tem dedos de Deus e ninguém pode com isso. Então os profetas de Baal estavam acostumados a fazer isso, e Elias os desafia. Só que ali quem daria a resposta é o Senhor. E diz que eles passaram o dia inteiro tentando fazer o que eles estavam acostumados a fazer. Só que Baal não podia responder, porque diante do Senhor, só o Senhor é Deus. Não existe outro além dele. E aí, Elias, no final do dia, depois dos profetas passarem o dia inteiro lá de Baal e de Acera, tentando atrair a atenção do seu Deus, não consegue. Elias, no final do dia, antes de oferecer um culto ao Senhor, e aí vem um segredo para nós:
antes de você oferecer um culto ao Senhor, antes de você oferecer qualquer coisa ao Senhor, você precisa restaurar o altar da adoração. Você não pode oferecer um sacrifício ao Senhor, você não pode oferecer a sua oferta ao Senhor, você não pode oferecer um cântico ao Senhor, você não pode oferecer um louvor ao Senhor, se você não restaurar o altar da adoração. Você precisa restaurar este altar. Você precisa restaurar a sua vida. A palavra do Senhor, a oferta, ela é uma coisa tão séria que muitas das vezes a gente banaliza, que o Senhor Jesus diz: se você for oferecer a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai e se acerta com ele antes de chegar ao altar para entregar a sua oferta. Ah, pastor, mas eu não quero ir lá falar com ele não. Sinto muito, mas o Senhor não está recebendo a sua oferta. Que isso, pastor? Não foi eu que falei não, gente. Foi Jesus que falou. Quer discutir? Fala com Jesus. Não sou eu que estou falando, não. É Ele que fala. Para você ver como é que restaurar o altar é necessário. Antes de oferecermos qualquer coisa ao Senhor, nós precisamos limpar o nosso coração, nós precisamos limpar a nossa mente, limpar o nosso entendimento. Então Elias, antes de ele oferecer ali a oferta ao Senhor, para que o Senhor responda com fogo, ele restaura o altar da adoração. Então, se você quer oferecer algo ao Senhor, se você quer fazer algo diante do Senhor, se você tem algum projeto para colocar diante do Senhor, restaure o altar da adoração antes. Não comece nenhum empreendimento, não comece nenhum projeto antes de restaurar o altar da adoração, antes de restaurar o seu próprio coração, antes de restaurar a sua vida. Para você começar, você precisa fazer uma restauração. Você precisa restaurar os seus sentimentos. Para poder entrar num projeto, para poder entrar em qualquer coisa, você precisa de uma restauração. Capítulo 18, versículo 36 diz assim: quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Para nós, o que isso quer dizer? Tudo que você fizer em nome do Senhor tem que ser para a glória dele. Tudo que nós fizermos aqui é para a glória do Senhor. Os louvores que nós cantamos é para a glória do Senhor. O dízimo que nós entregamos é para a glória do Senhor. A oferta que nós depositamos é para a glória do Senhor. A palavra que nós ministramos, a glória é do Senhor. Quando nós visitamos alguém, é para a glória do Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Infelizmente, nós vivemos um tempo, e sempre foi assim desde aquela época, pessoas querendo tocar na glória do Senhor, mas na glória do Senhor ninguém pode tocar. Então Elias, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que mantém a sua aliança com o teu povo, que mantém a sua herança do seu povo, ouve a oração desse teu servo, que segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas, porque a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, o privilégio é do Senhor, todas as coisas são do Senhor. Nós não fazemos nada que não seja pela graça e a misericórdia do Senhor. Você está de pé? É para a glória do Senhor. Você conseguiu comer uma refeição hoje, pelo menos? É para a glória do Senhor. Foi o Senhor quem te concedeu. Tem alguém aqui hoje que não comeu nenhuma refeição, gente? Não. Porque o Senhor te concedeu graça. Porque o Senhor é misericordioso. Porque o Senhor é compassivo. O Senhor é bondoso. O Senhor é longânimo. Não merecemos nada diante deste mundo. Mas o Senhor nos concede a sua graça e a sua fidelidade todos os dias da nossa vida. Então restaure o seu altar diante do Senhor. Entenda que a glória é dele, é por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas vêm do Senhor. Está aqui, ó. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas provêm do Senhor.
tudo é dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, glorifique o Senhor, honra o Senhor, reconheça que o Senhor conduz em todas as coisas. E aí você pode pensar, pastor, mas na minha vida dá tudo errado, as coisas não acontecem, será que isso é a vontade do Senhor? A vida é feita de escolha, nós fazemos planos, nós fazemos projetos. E às vezes nós fazemos os nossos projetos, nós pensamos várias coisas. E esse dia eu estava lá em casa pensando, e eu tinha projetado para esse ano voltar a estudar, estar na faculdade, um montão de coisa. De repente tudo parou, e as coisas pararam, e nada aconteceu. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. A gente projeta porque tem que projetar, a gente sonha porque tem que sonhar. Mas a resposta final vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Você não pode deixar de projetar, você não pode deixar de calcular, você não pode deixar de se empenhar. Mas os seus planos e os seus projetos precisam estar diante do Senhor. E aí, lembrando o que eu falei lá no começo, isso não te isenta de enfrentar a adversidade, mesmo estando debaixo da orientação do Senhor. E aí, Elias glorifica ao Senhor, honra ao Senhor com a sua oração. E para nós fecharmos aqui esse entendimento, que precisamos viver pela fé para vivermos um tempo de restauração. Lá no versículo 38 e 39 diz assim, que Elias vai orar ao Senhor. E aí, então, 38 diz, caiu o fogo do céu, e o Senhor consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram o quê? Vamos dizer todos juntos? Só o Senhor é Deus. Todos disseram junto com o rosto prostrado em terra, só o Senhor é Deus. A Ele a honra e a glória para todo sempre. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que quando nós tributamos a honra e a glória devido ao nome do Senhor, quando nós damos o lugar de honra ao Senhor, quando Deus responder a nossa oração, vai fazer com que outras pessoas glorifiquem a Ele também. Quando Deus fizer o milagre na sua vida, outras pessoas vão glorificar o Senhor por causa disso. Quando o Senhor responder a sua oração, outras pessoas vão glorificá-lo através da sua vida, através do milagre que Ele fez por você. Então Elias ali reúne todo o povo para orar ao Senhor, para tributar ao Senhor a honra e a glória devida ao nome dele. E aí quando o Senhor responde, trazendo fogo do céu, consumindo o altar, consumindo a lenha, até a água que Elias derramou sobre o altar, toda ela é consumida ali. E aí o povo reconhece que só Deus é o Senhor. Então, tudo que nós fizermos tem que fazer com que outras pessoas glorifiquem o nome do Senhor. Tudo que nós conseguimos nesta terra, todo o sucesso que nós conseguimos almejar e fazer e realizar nesta terra, tem que glorificar o nome do Senhor. Você comprou um carro, esse carro tem que glorificar o nome do Senhor. Você conseguiu passar no vestibular, você conseguiu passar no Enem, isso tem que glorificar o nome do Senhor. Você conseguiu abrir um negócio, o seu negócio tem que glorificar o nome do Senhor. Você conseguiu um aumento salarial, isso tem que glorificar o nome do Senhor. Você conseguiu uma promoção lá no seu trabalho, isso tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós fizermos precisa glorificar o nome do Senhor. O Senhor precisa ser exaltado. Então, nesse tempo, é o tempo de nós vivermos diante do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. Elias vai fazer isso, e vai fazer com que o povo reconheça que só o Senhor é Deus. Então, eu e você precisamos, no fundamental aqui,
é restaurar o altar da adoração. Se nós restaurarmos o nosso altar da adoração, as pessoas vão ver Cristo em nós, a esperança da glória. Nós precisamos ter uma vida restaurada, para que outros possam ver e saber que Deus continua fazendo milagres. Eu queria que você se colocasse de pé. E aí eu pensava numa canção e lembrei desta canção. E passei a tarde escutando. Que diz: restaura, Senhor, a minha comunhão com a tua presença. Mais do que todas as coisas, nós precisamos exatamente disso. Precisamos ter essa comunhão restaurada todos os dias da nossa vida. Porque a cada dia este mundo tenta nos cegar, tenta nos atrair, tenta nos seduzir, tenta nos aproximar dele com tantas ofertas que nós passamos diariamente. Mas esse é o tempo de restaurarmos a nossa vida no altar do Senhor. De restaurarmos a nossa comunhão plena. Aquilo que Adão e Eva perderam lá no Éden, o Senhor se disponibiliza a estar restaurando nesse tempo. Então, nesta noite, você aí no seu lugar, você vai começar a orar ao Senhor e falar: Senhor, o que tem me impedido de ter essa comunhão plena com o Senhor? O que tem me impedido de ouvir a tua voz bem próxima de mim, me orientando, me guiando?